O conto de hoje se chama Os Gatos de Ulta, de H.P. Lovecraft. Disse que em Ulta, que se situa além do rio Sky, nenhum homem pode matar um gato. Creio nisto ao olhar o que se senta, a ronronar diante do fogo. Porque o gato é enigmático, íntimo das coisas estranhas que os homens não podem ver. Ele é a alma do antigo Egito e conhecedor das histórias das cidades esquecidas de Monroe e Ophir. Ele é parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala seu idioma, mas ele é mais antigo do que a esfinge e se recorda de coisas que ela já esqueceu. Em Ulta, antes que os cidadãos proibissem a matança de gatos, vivia um velho camponês e sua mulher que se divertiam capturando e matando os gatos dos vizinhos. Por que eles faziam isso eu não sei. Todavia, há muitas pessoas que odeiam a voz noturna dos gatos e se incomodam com suas correrias furtivas por pátios e jardins no crepúsculo. Mas seja qual for a razão, esse homem velho e sua mulher se deleitavam com a captura e morte de todos os gatos que se acercavam de sua cabana. E pelos gritos que eram ouvidos depois do anoitecer, vários aldeões imaginavam que a maneira de matá-los era extremamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam sobre estas coisas com o velho e sua mulher, seja por causa da expressão habitual de seus rostos encarquilhados, seja porque a cabana era minúscula e tenebrosamente escondida sobre os carvalhos que se espraiavam na parte de trás de uma chácara arruinada. Na verdade, por mais que os donos dos gatos odiassem essas pessoas estranhas, temiam-nas ainda mais. Em vez de puni-los como brutais assassinos, somente se acautelavam para que nenhuma mascote querida, hábil caçador de ratos, se desviasse em direção à cabana escondida sobre as árvores sombrias. Quando por algum inevitável descuido algum gato sumia e ouvia-se alaridos depois do anoitecer, aquela que perdera o animal restava apenas o lamento impotente, ou o consolo de agradecer a sorte por não haver sido um de seus filhos quem desaparecera, pois o povo de Ulta era simples e desconhecia a origem dos gatos primivos. Certo dia, uma caravana de estranhos peregrinos, procedida do sul, entrou nas ruas estreitas e pavimentadas de Ulta. Aqueles peregrinos eram diferentes de outros povos andarilhos que passavam pela aldeia 2 vezes por ano. Nos mercados, vaticinavam a sorte em troca de prata e compravam contas coloridas dos mercadores. Qual era a terra natal desses peregrinos, ninguém saberia dizê-lo, mas via-se que eram dados a estranhas e extravagantes orações, e que as laterais de seus vagões eram pintadas com figuras de corpos humanos, com cabeças de gato, falcões, carneiros e leões. E o líder da caravana usava um tocado com 2 cornos e um curioso disco entre eles. Havia nessa singular caravana um menino sem pai nem mãe com um gatinho preto para acalentar. A praga não havia sido generosa com ele, mas lhe havia deixado a coisinha peluda para mitigar a sua dor. E quando se é muito jovem, encontra-se um grande alívio nas animadas travessuras de um gatinho preto. Dessa maneira, o menino, a quem o povo chamava de Menes, sorria mais do que chorava, a brincar com seu gatinho gracioso, sentado nos degraus do vagão estranhamente pintado. Certo dia, durante a 3ª semana de estadia dos viajantes de Ulta, Menes não conseguiu achar o seu gatinho, e quando chorava alto no mercado, alguns aldeões contaram-lhe a história do homem velho e sua mulher, e dos ruídos escutados à noite. Ao ouvir essas coisas, seu pranto deu lugar à meditação e, finalmente, à oração. Ele estendeu os braços para o alto em direção ao sol e rezou em um idioma que nenhum dos aldeões pode compreender.
embora, em verdade, estes não se esforçassem muito em fazê-lo, pois as suas atenções foram absorvidas pelo céu e pelas estranhas formas que as nuvens assumiam. Isto era muito estranho, pois enquanto o garotinho pronunciava sua súplica, pareciam formar-se no firmamento figuras sombrias e nebulosas de coisas exóticas, de criaturas híbridas coroadas com discos ladeados de cornos. A natureza é repleta de ilusões, tais que impressionam as pessoas imaginativas. Naquela noite, os peregrinos deixaram Utah e jamais foram vistos novamente. E os chefes de família ficaram preocupados quando notaram que em toda a aldeia não havia um só gato. De cada lar, o gato de família havia desaparecido. Gatos pequenos e grandes, cinza, pretos, rajados, amarelos e brancos. O velho Crenon, burgomestre, jurou que os viajantes haviam levado consigo todos os gatos como vingança pela morte do gatinho de Menes, e amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nietzsche, o magro escrivão, declarou que o velho camponês e sua esposa eram os mais suspeitos, porquanto seu ódio por gatos era famoso e cada vez mais ousado. Ainda assim, ninguém se atreveu a queixar-se ao sinistro casal, nem mesmo quando Atal, o filho do estalajadeiro, jurou que havia visto todos os gatos de Utah, ao entardecer sob as árvores no quintal maldito. Eles caminhavam em círculos solene e lentamente ao redor da cabana, aos pares, como se realizassem algum inaudito rito bestial. Os aldeões não sabiam até onde poderiam acreditar num garoto tão pequeno. Embora temessem que o maldito casal houvesse levado os gatos à morte, preferiam não confrontar um velho camponês até que este fosse encontrado, fora de seu sítio repulsivo e sombrio. Deste modo, a aldeia de Utah dormiu envolta por um ódio inútil, e quando as pessoas acordaram ao amanhecer, vejam isto! Todos os gatos estavam de volta ao seu costumeiro lar. Grandes e pequenos, cinza, pretos, rajados, amarelos e brancos. Nenhum deles estava faltando. Voltaram gordos e muito lúcidos, ronronando de satisfação. Os cidadãos comentavam entre si o acontecimento e não pouco se maravilhavam dele. Todos estavam de acordo em um ponto: que a recusa de todos os gatos de comer a sua ração de carne ou de beber em seus pratinhos de leite era extremamente curiosa. E por 2 dias inteiros, os gatos de Utah, lustrosos e preguiçosos, não tocaram na comida, ficando apenas deitados, junto ao fogo ou sob o sol. Uma semana se passou até que os aldeões notassem que na cabana sob as árvores, ao entardecer, as luzes não brilhavam através das janelas. Depois, o magro Nietzsche observou que ninguém tinha visto o velho ou a sua mulher desde o dia em que os gatos sumiram. Na semana seguinte, o burgomestre resolveu superar os seus temores e bateu à porta da estranhamente silenciosa cabana. Em cumprimento ao seu dever de ofício, mas tendo o cuidado de levar consigo como testemunhas o ferreiro Sheng e o cortador de pedras Tu. E quando derrubaram a frágil porta, encontraram apenas isto: 2 esqueletos humanos, limpos, completamente descarnados, sobre o chão de terra, e uma porção de singulares besouros rastejando pelos cantos escuros da cabana. Posteriormente, houve muito falatório entre os cidadãos de Utah. Zet, o magistrado, discutiu longamente com Nietzsche, o magro escrivão, e as pessoas assediaram Crenon e Sheng e Tu com perguntas. Até mesmo o pequeno Atal, o filho do estalajadeiro, foi minuciosamente interrogado e, como recompensa, ganhou confeitos. Falava-se do velho camponês e sua esposa, do pequeno Menes e seu gato preto, da oração de Menes e do céu misterioso durante a prece, das proezas dos gatos na noite em que partiu a caravana, e do que foi encontrado na cabana sob as árvores, naquele sítio repugnante. E no final, os cidadãos aprovaram aquela extraordinária lei, a que é contada pelos mercadores de Heteg e discutida por viajantes em Nir, a de que, em Utah, nenhum homem poderá jamais matar um gato.
foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Se inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de seguir nas redes sociais.